Olá, galera do sétimo ano. Vamos iniciar aqui a segunda unidade, a população brasileira, a evolução da população brasileira, certo? Começando aqui o percurso 5. Brasil, distribuição e crescimento da população. Brasil, país populoso e pouco povoado. O que é isso, gente? Vamos aqui. O Brasil apresenta uma população numerosa. Em 2010 era de 190.755.799 habitantes, segundo os dados publicados pelo IBGE. Em 1º de julho de 2017, a estimativa era de 207.660.929 habitantes. Como a quinta maior população do mundo, é um país populoso, mas sua população absoluta, isto é, a soma de todos os seus habitantes, é elevada. No entanto, o Brasil é considerado um país pouco povoado. Isso porque, quando utilizamos essa expressão, consideramos a relação entre o número de habitantes e sua área territorial, população relativa. Então, gente, apesar de ser bem populoso o Brasil, ele é pouco povoado devido à extensão de área que ele tem, que nós já vimos lá no início, que ele é um país de extensão continental, né? Porque ele tem a área quase do mesmo tamanho da área do continente da Oceania. Por isso que ele é considerado populoso, mas pouco povoado. O total de população, apesar de muito, é pouco para a extensa área que ele tem. Para medir a concentração da população de determinada área, calcula-se sua densidade demográfica. O que é isso? É a divisão do total da população pela área em que ela está distribuída. Esse valor é expresso pelo número de habitantes por quilômetros quadrados. No caso do Brasil, que contava em 2017 com a população estimada de 207.669.929 habitantes e uma área de 8.515.759 quilômetros quadrados, a densidade demográfica é de cerca de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, cada quilômetro quadrado seria habitada por 24,4 habitantes. Países muito povoados não são necessariamente muito populosos. Em muitos casos, é pequena a área do território de um país que determina a alta densidade demográfica. Note que a maioria dos países citados na tabela é insular, ou seja, situado em ilhas. Aqui tem, gente, vários países, a população, a área deles e a densidade demográfica. Total de habitantes por quilômetro quadrado. Certo? A distribuição da população pelo território brasileiro. A distribuição da população é influenciada por fatores naturais e econômicos, que podem ser permissivos ou restritivos ao povoamento. Entre os fatores naturais permissivos, podemos citar de um lado, climas amenos e relevos com baixas declividades, e como fator econômico, o dinamismo da economia de uma região. Esses fatores podem formar uma área de atração da população. Por outro lado, climas desérticos ou muito frios, bem como o declínio de atividades econômicas em uma região, são exemplos de fatores naturais e econômicos restritivos, que dão origem a uma área de repulsão da população. Quando dizemos que a densidade demográfica do Brasil é de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado, é importante compreender que esse dado é uma média, o que não significa que a densidade demográfica de todas as regiões, de todas as porções do território compreendam a esse valor, viu, gente? Há áreas mais ou menos povoadas, de acordo com fatores naturais, econômicos, permissivos ou restritivos. Observando esse mapa aqui, gente, a gente vê as áreas que são mais povoadas, certo? Observem que a região sul e sudeste aqui,
são bem povoadas, viu? Aliás, a região sudeste é a região mais povoada que nós temos. A nordeste também, tá certo? Então, nas proximidades de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, existem densidades demográficas acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto em largos trechos dos estados do Amazonas, do Pará e de Roraima, a densidade demográfica são inferiores a 1 habitante por quilômetro quadrado. Certo? Então, o que atrai esses habitantes? N fatores, gente. Indústrias, terras boas para plantio, para criação de gado, entre vários fatores, entre vários outros. Observe na tabela 2 que a densidade demográfica varia entre as grandes regiões do Brasil. Olha o que eu estava falando. A região sudeste, além de ser a mais povoada, é a mais populosa. A cada 100 habitantes do país, cerca de 42 vivem nela. Essa região se tornou a principal área de atração populacional no decorrer da história do nosso país, por causa da atividade mineradora em Minas Gerais, da expansão da cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo e da industrialização. Tá vendo? Foi o que atraiu a população. O censo. O levantamento de dados que realiza a contagem da população de um país, estado ou município é chamado de recenseamento ou censo. É por meio dele que conhecemos também outras características da população, como a composição por idade, gênero, nível de instrução e etc. O governo utiliza os dados do censo para planejamento de políticas públicas, por exemplo, possuindo dados sobre o crescimento da população e a composição por idade, os governos ficarão sabendo quantas vagas nas escolas são precisas, de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior e etc. Quantos empregos serão necessários gerar, quantas habitações precisam ser construídas, quantos leitos hospitalares e assim por diante, viu, gente? É o censo que dá essa informação ao governo para que ele se organize, né, e atenda a população, certo? Aliás, esse ano está acontecendo o recenseamento. Esse recenseamento acontece geralmente de 10 em 10 anos. Esse ano está acontecendo o recenseamento. Inclusive aqui em Chorozinho tinha algumas vagas que estavam sendo ofertadas para recenseadores, né? As pessoas passam de casa em casa fazendo levantamento. É uma pesquisa, certo? O crescimento da população brasileira. Há duas causas básicas para esse crescimento. A contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. A imigração. Os europeus, os africanos e os asiáticos que emigravam para o Brasil, além dos indígenas que aqui já viviam, são os formadores da população brasileira. Entre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, né? Os refugiados e também os africanos trazidos como escravos e os imigrantes livres ou espontâneos. Então, gente, teve dois grupos aí. Tiveram os imigrantes, né? Que é os voluntários que vieram por livre de vontade e os que vieram forçados, foram trazidos como escravos, certo? Além desses povos, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, holandeses, coreanos e chineses também contribuíram para a formação da população brasileira. Nas últimas décadas, o Brasil tem recebido grande número de imigrantes, nigerianos, angolanos e bolivianos. Certo? Após 1930, a imigração decresceu, assumindo uma importância secundária no crescimento populacional. Entre os fatores que explicam essa queda, destaca-se a Lei de Cotas da Imigração, criada pelo governo brasileiro. Essa lei restringiu a entrada de imigrantes, pois estabelecia uma cota anual de 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que tinha imigrado nos últimos 50 anos. Em anos recentes, houve um aumento expressivo de imigrantes no Brasil, como bolivianos, venezuelanos, haitianos,
angolanos, sírios, entre outros. Isso ocorreu em decorrência de vários fatores, como falta de oportunidades econômicas, instabilidades e perseguição política, desastres naturais e guerras, entre outros países. De acordo com os dados da Polícia Federal, 1,2 milhões de imigrantes viviam no Brasil em 2017, que representava menos de 1% da população do país. Então, gente, é muito imigrante, é muita gente. Mesmo assim, é menos de 1% da nossa população. Já o crescimento vegetativo. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade dá-se o nome de crescimento natural ou vegetativo da população. Certo? Aqui nós temos um exemplo, ó. O cálculo do crescimento vegetativo referente ao ano de 2020 no Brasil, com base nos dados estimados do IBGE. Ó, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade é a taxa do crescimento vegetativo. Aqui, ó. Taxa de natalidade, quando num determinado lugar, em um determinado período. Por exemplo, no Brasil, 13% é a taxa de natalidade de pessoas que nascem. Menos 6%, que é a taxa de mortalidade, dá 7%. 7% é a taxa de crescimento vegetativo da população. Isso é uma estimativa, não é uma coisa fixa, é por aproximação. A estimativa da taxa de crescimento vegetativo da população brasileira em 2020 é 7%, o que significa que, em cada grupo de 1.000 habitantes, a população aumentou em aproximadamente 7%, certo? 13% dos que morreram, menos 6% nasceram, aliás, menos 6% dos que morreram, fica 7%. É a taxa de crescimento vegetativo. Nos dias atuais, o crescimento natural da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira. Ainda que esse crescimento venha diminuindo desde a segunda metade da década de 1960. Natalidade e fecundação em queda. Olha aqui, gente. O que fez essa queda? A taxa de natalidade de crianças nascidas, fecundidade das mulheres, o que fez cair? A gente sabe que antigamente as mulheres tinham 14 filhos, 15, 20, por exemplo. Muitas mulheres chegavam a ter 20 filhos. Hoje em dia as mulheres têm quantos? 2, 3, no máximo 3. As famílias são bem pequenas atualmente, bem diferente daquela época, certo? Então, com a modernização da economia brasileira, representada principalmente pela industrialização, as famílias migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, como emprego de maior remuneração, assistência médica hospitalar, educação para os filhos. Geralmente, as famílias residentes dos campos tinham muitos filhos, que representavam mais ajuda no trabalho rural. Migrando para a cidade, diante dos custos e da dificuldade impostos pela vida urbana, os casais diminuíram o número de filhos. A maior participação das mulheres no mercado de trabalho e o aumento do uso de métodos contraceptivos também contribuíram para que os casais reduzissem a quantidade de filhos. A redução do número de filhos constitui uma das mudanças ocorridas com a urbanização, ocasionando a queda da taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Para se ter ideia, enquanto em 1960 a taxa de fecundidade era de 6,3, em 2000 declinou para 2,4, em 2005 para 2,1, em 2015 para 1,7. Tá vendo tanto que diminuiu de número de filhos, E está estimada para 1,6 em 2020. Conclui-se então que a redução de taxa de fecundidade tem forte impacto na redução da taxa de natalidade. Redução da taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Outra importante tendência demográfica atual está relacionada à redução de taxa de mortalidade. Diversos fatores explicam essa redução no Brasil e no mundo. Progresso da medicina, diagnósticos bem precoces, diagnósticos, dá tempo de se cuidar. Campanha de vacinação, melhoria das condições sanitárias,
maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, entre outras, viu, gente? Apesar dos avanços na área de saneamento básico, ainda há uma forte demanda por melhorias nesse setor. No Brasil, em 2015, somente 50,3% da população tinha acesso à coleta de esgotos e apenas 42% dos esgotos eram tratados. Infelizmente, né, gente? Então, pessoal, olha, vocês, quem tem o livro em casa, leia, leia pelo livro. Quem não tem, lê os textinhos que eu mandei na atividade, vi que eu estou mandando na atividade no grupo do WhatsApp, tá certo? E tenham uma boa semana, tenham aí um bom final de semana, né? Que hoje já é sexta-feira. E até o nosso próximo vídeo, ok?